Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, editor desse da Mate. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa Semana Enem. Hoje é aula de Geografia com o professor Ed. Então, primeiramente agradecê-lo pela disponibilidade, aceitar o convite da nossa página. E é isso, galera. Boa aula para vocês. Ed, a aula é sua. Valeu, Matheus. Boa noite, galera, beleza? Professor Ed de Geografia aqui com vocês para trazer mais uma aulinha aí, modelo pré-ENEM. Então, gente, geografia é aquela coisa, né? Tem aquele estigma, né? Ou a galera ama ou a galera odeia. E a gente vem justamente hoje quebrar um pouco esse conceito, trazer uma forma de como fazer da melhor maneira uma prova pro Enem. Ou seja, a gente vai aprender a trabalhar a prova do Enem, que é o fundamental. Porque, convenhamos, a gente já está aí há meses da prova do Enem. Então não adianta muitas vezes eu cuspir conteúdo em cima de vocês se vocês não souberem aplicar isso em prova, certo? Tem muito caso de alunos que eu conheço que tinham um conteúdo enorme, é o famoso aluno que muitas vezes é chamado de decoreba, né? O aluno que tem um conteúdo enorme, mas chegava na hora da prova e ele não sabia aplicar. Ele não sabia traduzir dados em informação. E isso é fundamental para quem vai fazer uma prova do Enem. Porque às vezes o cara sabe, eu preciso saber certos dados para passar para vocês e vocês compreenderem. Mas tem muito aluno que chega, não, professor, qual é a taxa de natalidade do Brasil? Qual é a taxa de fecundidade do Brasil? Falo, não, então, gente, a taxa de fecundidade do Brasil é tal, tal. Aí tu vê que o moleque está fazendo um esforço danado ali para decorar, sendo que ele tem várias outras coisas em mente, ele está decorando coisa de química, está decorando história, está decorando física, está decorando um monte de coisa, chega na hora da prova, você bate o nervosismo, que é natural, que vai acontecer, você está ansioso, o que acontece? O seu cérebro automaticamente vai começar a fugir aquelas informações. Então não adianta nada você, às vezes, ter uma bagagem enorme de dados se você não souber transformar aquilo ali em informação e aplicar aquilo ali na prova. Beleza? Então, qual é o meu intuito aqui? Cuspir N informações em cima de vocês? Não. A minha informação aqui é dar informações e ensinar vocês principalmente a trabalhar dados. Saber aplicar dados na prova. Porque muitas vezes isso acontece muito e é comum, principalmente em geografia da população, o cara vem com a prova da Enem, com uma informação, vem com um texto, né? E dentro do próprio texto ele já te dá várias informações que são necessárias. Então, muitas vezes você não sabe, a taxa de fecundidade do Brasil, você não sabe, mas às vezes no texto já vem contemplando isso. O importante é você saber o que é fundamental de taxa de natalidade e qual a aplicação dele dentro de um problema ou dentro de uma solução. Isso é o fundamental para a gente aprender geografia, que senão geografia fica uma coisa extremamente chata. Eu digo isso de conhecimento próprio. Eu sou professor de geografia porque eu tive professores ótimos de um determinado tempo para cá. Porque a minha geografia do colégio era uma coisa extremamente chata, uma coisa extremamente maçante, a ponto de professor vir me fazer decorar as capitais do leste europeu, os rios que compõem a bacia hidrográfica do Amazonas. Aí eu pergunto, para quê? Né? Um negócio totalmente sem necessidade. Então, o intuito aqui é a gente aprender a trabalhar a geografia, beleza? Olha só, gente, eu trouxe aqui umas questões que são as questões que foram mais trabalhadas estatisticamente no Enem. Tá? Ou seja, eu trouxe 10 questões que, ao longo dos 5 anos para cá ou mais, foram as que mais foram abordadas, foram as que mais caíram. Tá? Porque, assim, é um conteúdo grande para se trabalhar em pouco tempo. Então, a gente logo tem que ser o quê? Objetivo e cair direto naquilo que é mais aplicável, certo? Então, eu peguei aqui uns dados de um portal que trabalha justamente com essa questão de raio-x do Enem, que chama. É importante, eles fazem um trabalho legal de fazer um banco de dados, de provas, o que cai, o que costuma cair ou não. E eles apontaram aqui como os principais temas, aquilo que a gente sempre sabe. Geografia agrária. Isso aí é um assunto altamente recorrente. Professor, será que vai cair? Vai cair. Professor, você tem certeza? Tenho certeza. O que mais, professor? Geografia da população. Será que cai? Vai cair. Mas o que pode cair? Dados demográficos, pirâmide, dados, principalmente gráficos, indicando crescimento populacional, decréscimo populacional, migrações, uma questão super importante, a gente falar das migrações. Quais são as principais migrações? As migrações internas e as migrações externas.
Ah, professor, como assim? Quais são as migrações internas? Aquelas que acontecem dentro do território nacional. Êxodo rural, movimento pendular, tudo isso que a gente já tem uma bagagenzinha. Ah, professor, e movimentos internacionais? A gente fala de questões que são fundamentais dentro da geografia, como, por exemplo, crise dos refugiados. Quando a gente fala de crise de refugiados, a gente está tocando no assunto de migração. Então, é um assunto importante? Não, é importantíssimo. O que mais? Meio ambiente. Será que cai? Com certeza. Até porque a gente está passando por uma série de problemas ambientais que, com certeza, o Enem vai vir com alguma coisa. Eu não posso falar 100% de certeza, não. Vai cair porque eu não tenho essa certeza. Mas 99,9% de certeza eu tenho. Beleza? Outra coisa, globalização. Pô, a geografia sem globalização não existe, né? Então, trabalhar a geografia para Enem é trabalhar globalização. É trabalhar como se acontece a globalização, o que você tem de bom na globalização e, principalmente, você entender também a perversidade da globalização. Isso trata muito bem Milton Santos, um geógrafo muito conhecido, que fala sobre a perversidade da globalização. Beleza, gente? Então, eu trouxe aqui as questões a serem trabalhadas, vou aqui compartilhar com vocês. A primeira questão que eu trouxe com vocês, eu procurei trazer questões assim, não muito antigas, não de muitos Enems, coisa muito anterior. Eu busquei trazer assim, coisas que talvez fossem mais recentes, mais frescas à cabeça de vocês, tá bom? Então ele fala assim, primeira questão. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas, relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação, provocados pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes de água que se filtra no solo, bem como a retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como por exemplo, o alumínio. Beleza, gente? Olha só. Enem sempre vai te dar um texto. Prática, é quase certo o Enem te dar um texto base para você trabalhar as questões. E aí vai a minha dica para vocês. Se o Enem está te dando um texto, não foge do texto. Tá? Porque muitas vezes o Enem bota uma opção que você vai olhar, vai bater o olho e você vai associar. Pô, é isso aqui. E a opção foge totalmente do texto. É essas coisinhas do Enem que vocês têm que ficar ligados. São essas pegadinhas do Enem que vocês têm que estar o tempo todo atentos. Entenderam? Por exemplo, ele fala aqui de desgaste acelerado. O cara bateu o olho, olhou, vai falar o quê? Erosão. Erosão de solo. E ele vai olhar as opções, se ele não tiver frieza, ele vai falar, peraí, erosão, remoção de camada superior, formação de vossoroca, intensificação do escoamento superficial. Tudo isso está intrínseco em processos erosivos, não está? E aí, qual seria a resposta? Olha só, para trabalhar essa questão, a gente não pode fugir do texto, como eu disse. E o texto trabalha um conceito básico. Presta atenção nesses conceitos chaves que estão dentro do texto. Ele fala na questão de lixiviação, ele fala na questão de lavagem vertical de nutrientes. Como assim, professor? Vamos lá. Para a gente trabalhar essa questão, a gente vai ter que voltar num tema de geografia, o intemperismo. Eu não sei se todo mundo está fresco dessa matéria, se está todo mundo lembrando dos conceitos básicos, mas a gente tem 3 tipos de intemperismo: o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico, certo? O intemperismo físico é aquele que é chamado de o processo de desagregação das rochas. Ou seja, assim que o material aflora a superfície terrestre, ele vai sofrer processos. Né? Os processos ou vão degradar a rocha ou vão decompor a rocha. Quando você tem a degradação da rocha, prevalece o intemperismo físico. Quando você tem a decomposição da rocha, prevalece o intemperismo químico. Beleza? Pô, professor, temperismo físico. Pô, não lembro disso. Vamos lá. Quais são os principais tipos de temperismo físico que a gente tem? Principalmente causado pela variação de temperatura. Ou seja, ele acontece muito em locais que têm uma amplitude térmica grande. Professor, amplitude térmica. Amplitude térmica é a variação de temperatura durante o período de tempo. Por exemplo, acontece muito em regiões extremamente secas. Acontece em regiões áridas e semiáridas do planeta. Você
Suponha, vamos botar a gente aqui no deserto do Saara. Deserto do Saara é um clima desértico, né? De manhã você tem temperaturas altíssimas, de noite o que acontece? Você tem um resfriamento muito grande da temperatura. Aí você pensa, pô, deserto, mas sim, pela falta de umidade, lembra que a água é um dos elementos da natureza que tem o maior calor específico. Logo, a água retém muito calor, beleza? Quando chega de noite, a umidade presente na atmosfera transfere esse calor e a gente sente uma sensação de menos frio. Se no deserto não tem essa quantidade de umidade disponível, o que acontece? Você tem uma queda brusca de temperatura. E todo mundo sente isso, inclusive as rochas, né? Lembra que as rochas, durante o dia, como cada mineral tem um calor específico, como cada rocha tem um calor específico, o que acontece? Você vai ter uma dilatação das rochas durante o processo de maior incidência de raios solares, e à noite, quando esfriar, a rocha vai contrair. Bota isso ao longo de milhares de anos, esse processo de dilata, contrai, dilata, contrai. O que acontece? Você acaba gerando fratura nas rochas. É isso que eu digo, que vocês têm que entender os processos. Aí você vai lá e faz uma decoreba enorme. Ah, não, professor. Eu lembro que em clima, onde prevalece o temperismo físico, você tem formas angulares de formação de relevo. É só você lembrar que em temperismo físico é quebra de rocha, é fragmentação de rocha. Portanto, as formas retas, de ângulos praticamente retos, é comum do intemperismo físico. Beleza? O intemperismo químico está muito associado ao papel de quem? Da água. A água é o grande agente do intemperismo químico. Ou seja, a água, como a sua propriedade química diz, ela é um solvente natural, um grande solvente. Em reação com outros compostos atmosféricos, como, por exemplo, dióxido de carbono, você pega lá a galera da química. H2O você associa com CO2, você vai formar o quê? H2CO3. Então, essa água, ao longo de milhares de anos atuando na natureza, vai ter o seu papel de fazer o quê? Decompor a rocha. E a rocha vai se transformar em quê? Solo. Se a gente está falando de solo, nós estamos falando de um processo chamado pedogênese. Lembra que pedogênese é o processo de formação de solos, beleza? Portanto, a pedogênese é uma parte, é um produto do intemperismo químico, beleza? Então, vocês concordam comigo que se a água é o elemento fundamental do temperismo químico, vocês concordam comigo, então, que o temperismo químico é mais acelerado nas zonas tropicais? Né? Lembrando que as zonas tropicais, por serem locais de latitudes baixas, ou seja, que estão próximas à linha do Equador, têm maior incidência de raios solares, portanto, tem um maior processo de evaporação. Se você tem maior evaporação, você tem mais chuva. Se você tem mais chuva, o temperismo químico é mais acelerado. Beleza? Aí você fala, porra, maravilha, o Brasil está numa zona intertropical, portanto, nós temos solos, o que se constitui de solos maduros, solos evoluídos, né? Se o temperismo químico é acelerado, você tem solos grandes, solos profundos, né? Você fala, porra, beleza. Então, os solos brasileiros são perfeitos para você praticar agricultura. Não, né? A geografia tem esse problema, não só a geografia. A pedologia tem esse problema. Os solos têm características muito peculiares, né? Quando a gente fala de solos tropicais, a princípio, beleza, formação de solos profundos, solos maduros, mas aí tem um grande problema. A água não parou de atuar. A água continua atuando, continua trabalhando, continua fazendo processos de oxidação. E o que acontece? No solo, aquele material que é mais solúvel, como, por exemplo, o potássio, o que acontece? Ele acaba sendo drenado às camadas mais inferiores do solo, fazendo com que as camadas mais superiores se tornem solos pobres. Pobres quimicamente, eles são pobres em nutrientes. Né? A gente tem esse estigma de que os solos brasileiros são solos riquíssimos por serem de zonas tropicais. Não, não são. São solos que precisam de um intenso processo de correção. São solos que você precisa fazer um processo de adubo para fertilizar o solo. Entendeu? Você pensa assim, ah, não, mas então por que se procura tanto os solos brasileiros para praticar agricultura? Porque a estrutura física do solo é boa. Aí eu estou falando de outra coisa, estou falando de granulometria, estou falando do próprio pacote de profundidade do solo, aí é outra coisa. Agora, quanto à composição
química quanto aos nutrientes, são solos pobres, entendeu? Aí, além disso, são solos em que o ecossistema está no perfeito equilíbrio. Portanto, se você remove ou de alguma forma você degrada o ecossistema que está presente ali, os solos vão sofrer um impacto enorme. Porque, por exemplo, você pega os solos da Amazônia, a Amazônia é um lugar que tem intensa precipitação, chove o tempo todo, praticamente, né? Então, se você pega um solo amazônico, você fala, então, pô, se o Ed está falando que o lugar que tem muita chuva, você tem muita lixiviação, então o que acontece? O solo amazônico é paupérrimo, né? Aí que entra a questão. Por quê? A floresta fornece para o solo aquilo que ela precisa. Nós temos a decomposição de matéria orgânica vindo da própria natureza em direção ao solo, numa forma como se fosse um ciclo perfeito, né? Você tem a elevação da vida vindo do solo e, ao mesmo tempo, a vida, quando se perde, devolve ao solo os nutrientes. É uma reciclagem de nutrientes. Quando você tira essa biodiversidade para plantar como se fosse, por exemplo, uma monocultura, você está condenando aquele solo a processos de empobrecimento. O solo vai estar muito desgastado, vai ser um solo pobre, vai ser um solo muito suscetível a processos erosivos. Estão entendendo? Então, são conceitos que a gente tem que chegar e trabalhar, tem que entender o processo. Foi isso que eu falei. Não adianta eu chegar para vocês, não, porque os solos tropicais são pobres. E aí? Como é que a gente corrige isso? Qual o problema disso? Qual o benefício disso? E é isso que a questão cobrou para vocês. Ele não cobrou assim, e aí, gente? O que é latossolo? Quais são os solos mais ricos do Brasil? Ele deu um problema para vocês trabalharem em cima. Ele bota as opções. A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável. Então, vamos lá. Intensificação do escoamento superficial. Voltamos no texto. O texto falou em quê? Lixiviação. Se o texto está falando em lixiviação, ele está falando em infiltração de água. Ele não está falando em processo de escoamento superficial. Ele está falando uma outra coisa totalmente diferente. A opção D está muito associado à opção E. Né? A remoção de camada superior acontece quando você tem uma intensificação do fluxo laminar, do fluxo que ocorre onde? Nas camadas superiores. Formação de vossorocas. Isso aí é uma feição erosiva. Né? Quando você chega naquela encosta, você tem um fluxo laminar que ao tempo vai alargando, quando junta com o fluxo subterrâneo, você forma aquelas crateras enormes, chamadas de vossorocas, ou bossorocas. A outra opção, ampliação da salinidade. Pô, aí forçou barra, né? Será? Não. O que seria ampliação de um processo de salinidade do solo? É quando você, de alguma forma, pratica um manejo inadequado dos processos de irrigação. Se você umidifica demais o solo, ou se você usa uma água e não faz o controle da qualidade dessa água, o que pode acontecer? Você encharca o solo, depois você tem um processo de evaporação intensa, e o que acontece? Você cria uma camada de sais no solo. Isso faz com que o solo se torne pobre, beleza? E a outra opção, ele fala elevação da acidez. Mas como assim o solo se torna ácido? Lembra que eu falei com vocês que a água tem o poder de dissolver os nutrientes mais solúveis, como, por exemplo, o potássio? Dependendo de onde uma região esteja localizado, o potássio de um solo pode se perder até 87%, entendeu? Então, o que acontece? Os nutrientes mais resistentes à ação da água vão se acumular. Bota isso há milhares de anos. Nós temos um processo chamado de laterização. Laterização, uma coisa que a geografia adora trabalhar, que é a formação de cangas lateríticas. São aquelas crostas, principalmente formadas a partir de óxido hidróxido de ferro. É a acumulação de ferro no solo, fazendo com que o solo se torne pobre, fazendo com que o solo se torne muitas vezes duro, entendeu? Outro elemento que é muito resistente, o alumínio, né? Então, aí você precisa tratar o solo, você precisa fazer uma coisa que chama-se de calagem, que é você distribuir calcário, você distribuir cal no solo de forma que o solo se torne mais básico, né? Você trazer o pH do ácido em direção ao mais básico, para que você consiga desenvolver a agricultura na região. Portanto, gente, o gabarito é o quê? Letra A. Elevação da acidez do solo. Beleza, gente? Olha só.
opção 2. Aí o negócio começa a complicar, né? Quando tá ali na questão de solo, essas coisas, a gente vai conversando, a gente vai entendendo. Quando a gente chega nessa questão de geografia da população, aí o negócio já começa a complicar. Porque aí vocês têm que ter, não decoreba, mas noção de alguns conceitinhos básicos, né, que vocês possam trabalhar. Ele fala assim, o bônus demográfico, ó, já trabalhou um conceito. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Tá? Então ele traz aqui a pergunta, né? Ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo a. Vamos lá. Vamos entender o que seria bônus ou janela demográfica. Um assunto também que pode vir como janela demográfica. A grosso modo falando, bônus ou janela demográfica é o momento mais oportuno que o país tem para crescer. É um momento maravilhoso que você vai olhar e vai falar, pô, é agora. Não é à toa que os grandes órgãos internacionais financeiros olharam para os chamados BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Né? Aí você pensa, pô, mas o que tem a ver? O que tem a ver é que são países emergentes, são países em desenvolvimento que estão entrando nessa fase de bônus ou janela demográfica. O Brasil já está na sua fase de bônus ou janela demográfica, né? Como, por exemplo, o que acontece? Você pega a população brasileira. Em dados estatísticos de IBGE, ele fala que o bônus demográfico do Brasil vai estar lá por média de 2020. Opa, olha onde a gente está. Vai ter seu auge em aproximadamente 2030, 2040. Então, o que os especialistas falam? Esse é o momento do Brasil crescer, porque depois disso não existe mais essa oportunidade, né? E a gente não está conseguindo crescer. Esse é o grande problema. No nosso momento de chegar, expandir, crescer, a gente está no momento de quê? Que a economia brasileira está cada vez mais indo ladeira abaixo. A gente fala, não, mas é por causa do Covid. Não, já é um processo que já vinha acontecendo. A economia brasileira já anda se arrastando há tempo, né? Eu vou postar aqui para vocês uma tabela de transição demográfica que vai entender bastante isso. Primeiro aqui, os conceitinhos básicos que a gente trabalha. A questão de população absoluta e população relativa. Isso aí é uma coisa que a gente trabalha, um conceito mas que não costuma ser muito cobrado em Enem, a não ser pela questão de população relativa. Lembrando que população absoluta refere-se ao número total de habitantes de um determinado local. Tá? Por exemplo, a população brasileira é de um total de 200 e tantos milhões de habitantes. Beleza? Quanto à população da Índia, da China, nós falamos de bilhões. São países extremamente populosos. Ou seja, quando a gente fala que um país tem uma alta população absoluta, é um país o quê? Populoso. Beleza? Quando a gente fala da população relativa, a gente está levando em consideração o espaço, não só o total de população. Né? Porque você pega o exemplo brasileiro, é um país populoso, mas a densidade demográfica do Brasil não é grande. Se você for pegar a densidade demográfica do Brasil, é de aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. É como se você pegasse 1 quilômetro quadrado e ali botasse 23 pessoas. Não é muita coisa. Quando você pega países do tipo Holanda, a densidade demográfica da Holanda é de aproximadamente 430 habitantes por quilômetro quadrado. É muito maior. Mas o que acontece? A população da Holanda é grande? Não. O espaço da Holanda que é pequeno. Então, o conceito de população relativa está muito associado à dimensão, à questão do espaço. Você pega um país continental como o Brasil, de dimensões enormes, o que vai acontecer? Você pode botar um incremento populacional ali grande, que vai continuar tendo uma densidade demográfica pequena. Beleza? Aqui ele mostra uma tabela mostrando onde tem os países mais populosos, e aqui, principalmente, mostra a concentração populacional. Olha, principalmente no sul, no sudeste asiático. Aproximadamente mais de 50% da população vive só nesse pedacinho, o resto é distribuído em todo mundo.
Ou seja, o crescimento, a concentração populacional nessa parte do mundo é enorme. Presta muita atenção na Índia. Tá? A gente fala de China, não, porque a China é enorme. Presta atenção na Índia. A projeção é que em 2050 a Índia passe a China. Ah, professor, mas por quê? Porque a China tem uma coisa chamada de política do filho único, né? Que vigorou até 2015. Depois ela já foi retirada, né? Agora a gente tem a política dos 2 filhos, tá? Foi uma manobra do Partido Comunista Chinês. A gente vai entender isso por quê. Mas preste atenção na Índia, porque a Índia não tem política de controle populacional. Então a galera tá lá, tendo filho, tendo filho. Então, a projeção é que em 2050 a gente já tem a ultrapassagem da Índia, né? Então, olha só, aqui que é um dos conceitos principais. Taxa de natalidade. Todo mundo sabe que taxa de natalidade refere-se ao número de nascidos por ano. Tá? O IBGE, outros órgãos trabalham dessa forma, vezes 1000 sobre população absoluta, mas isso aí é só para vocês saberem como se trabalha. O importante é que taxa de natalidade refere-se ao número de nascimentos em um determinado local. Beleza? Ao passo que taxa de mortalidade refere-se ao número de óbitos. Aí vem coisas a serem tratadas, a gente entender. Como, por exemplo, ele fala que fatores que interferem na taxa de natalidade, grau de urbanização. Ele fala que a urbanização, né, tem até estudiosos que falam que o maior método contraceptivo é a taxa de urbanização. Você pode ver, você chega para pessoas mais antigas, né, pessoas que muitas vezes viveram no meio rural, você pergunta quantos filhos a pessoa tinha, ela vai falar 5, 6, 7. Se você chega hoje para uma pessoa de meio urbano, você chega para ela e fala, e aí, quantos filhos você pretende ter? 2 é o máximo. Ninguém, pô, tu fala assim, 3 filhos, o pessoal já, caraca, maluco, né? 4, ninguém fala mais em ter 4 filhos. Por quê? Porque o meio urbano automaticamente faz com que você já pense em ter menos filhos. Por quê? Porque filhos no meio urbano representam altos custos, tá? Filhos no meio rural, em meios mais, como é que eu vou te dizer? Em épocas pretéritas, vamos botar em Brasil em 1920, filho muitas vezes era considerado o quê? Força de trabalho. Então era muito comum você ter a família, né? Muitas vezes baseado num sistema machista, em que a mulher e as filhas muitas vezes estavam atreladas aos serviços de casa. E os homens iam o quê? Para a roça. Existe um conceito em geografia que é chamado de população economicamente ativa e população economicamente inativa. Para vocês terem ideia, população economicamente ativa é o pessoal que está inserido no mercado de trabalho ou que busca estar inserido no mercado de trabalho. Em países de extrema pobreza e países subdesenvolvidos, você já é considerado PEA a partir dos 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, você já está considerado apto a trabalhar. Agora, se você pega em países extremamente urbanizados e desenvolvidos, onde é que está a criança com 10 anos de idade? Está estudando, está representando custos, né? Ainda mais quando a gente se fala em Brasil, quando você fala em Europa, pelo menos você tem um sistema de ensino, um sistema de saúde que te dê retorno. Aqui no Brasil, não. Você paga imposto e ainda é obrigado a arcar com uma série de despesas se você quiser dar uma boa qualidade de vida para o seu filho. Portanto, é complicadíssimo você ter filhos no Brasil. Você não pensa em ter 3, 4, 5 filhos no Brasil, porque você sabe que vai ter que fazer isso para sustentar as crianças. É ou não é? Então ele fala do grande processo, do grande papel da urbanização como meio de controle sobre a quantidade de filhos, né? Olha aqui, taxa de mortalidade infantil é importantíssimo você entender. Por quê? Você sabe que um país está melhorando, você olha primeiro para a mortalidade infantil. Porque a taxa de mortalidade infantil é muito sensível. Refere-se ao óbito de crianças de 0 a 1 ano. Todo mundo sabe que uma criança é um ser frágil. Portanto, ela é um ser muito suscetível a problemas. Se o adulto tolera uma cólera, por mais, assim, tratando, dando todo o suporte, uma criança é extremamente sensível. Então, em países que você não tem o tratamento de água efetivo, você não tem saneamento básico, as taxas de mortalidade infantil são altíssimas. As crianças morrem antes de completar 1 ano de idade. Então, ele fala que a mortalidade infantil indica com melhor precisão a qualidade de vida
dos sistemas sanitários de saúde, pois esse grupo é mais sensível aos dramas vividos pela sociedade. Portanto, se você sabe que aquele país está investindo em saneamento básico, está investindo no tratamento da água, você pode olhar os dados de mortalidade infantil que você vai ver o quê? Que são dados bem controlados, né? Fatores que interferem na taxa de mortalidade. Urbanização, nós estamos falando principalmente de acesso a hospitais, nós estamos falando de acesso a informações, nós estamos falando de um modo mais salubre de vida, né? Ainda que não estou falando que o modo urbano é um modo perfeito, não. A gente tem zonas degradadas em cidades, sim, mas nós temos mais acessos dentro do meio urbano. É o que ele fala de grau de urbanização. Tem cidades que são mais urbanizadas, têm melhores assentos, melhores saneamentos do que outras. Isso vai interferir na taxa de mortalidade, acesso a sistemas sanitários e médicos hospitalares e o nível de escolaridade. A gente fala de profilaxia no sentido de que na escola a gente aprende coisas básicas. Na escola a gente aprende a lavar a mão. Na escola a gente aprende a lavar fruta antes de ingerir, a lavar legumes antes de comer, a você ferver. É na escola que você tem essas noções básicas de escovar o dente, coisas que a gente olha e parece, não, isso aí é idiota. Não, isso é uma coisa importantíssima. Né? A informação, junto com o advento dos antibióticos e anti-inflamatórios e o saneamento básico, causaram uma redução enorme nas taxas de mortalidade no mundo. Entenderam? Não é à toa que, por exemplo, a gente chega aqui, é onde eu quero chegar, aqui. Esse é o gráfico de transição demográfica no mundo. É o modelo de transição demográfica. Tá? Vocês estão vendo aí onde tem uma curva, né, laranja, uma curva azul e no meio preenchido com a cor verde. O que isso quer dizer? Isso é uma tendência. Isso é um comportamento demográfico. É o que ele fala aqui no texto. A transição demográfica nada mais é do que a análise do comportamento vegetativo das sociedades, que sofrem variações no espaço e no tempo, e auxiliam na compreensão dos impactos das estruturas sociopolíticas e econômicas, os indicadores de natalidade e mortalidade. Muito blá, blá, blá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, dependendo de como a sociedade está dentro dos fatores socioeconômicos, ele vai apresentar um tipo de comportamento. Tá? Então, se você for ver, analisa o gráfico aqui comigo. Você vai ver que na primeira parte do gráfico, que se chama de fase 1, né, vamos chamar aqui de regime demográfico primitivo, né? Existem várias nomenclaturas, aqui foi usado dessa forma. Você acompanha que as taxas de natalidade e de mortalidade são altíssimas. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês de países em extrema pobreza. É que a gente fala do Brasil na década de 20, na década de 30. É um país que tem uma alta taxa de natalidade. Lembra que eu falei? Por quê? Porque filhos eram vistos como força de trabalho, mas era um país também que tinha uma taxa de mortalidade altíssima por causa das condições insalubres de vida. As pessoas não chegavam a uma idade muito alta. A expectativa de vida, lembrando que a expectativa de vida é o quanto você espera que o indivíduo viva, né, em um determinado local. A expectativa de vida brasileira hoje está girando em torno de 76 anos, mas se você pega nessa época, se você pega países muito pobres, a expectativa de vida é 45 anos. Né? Então você vê que a taxa de natalidade era alta, mas a taxa de mortalidade também era alta. Ou seja, o crescimento vegetativo, olha os conceitos que são trabalhados. Crescimento vegetativo, que nada mais é do que a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, é o crescimento vegetativo próximo do nulo. Lembrando que quando a taxa de natalidade de um país é maior do que a taxa de mortalidade, nós temos um crescimento vegetativo positivo. Quando a taxa de natalidade é igual ou próxima da taxa de mortalidade, o crescimento vegetativo é o que é nulo. Quando a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade, nós temos um crescimento vegetativo negativo. Ah, professor, então como é que a gente faz? Existe uma coisa chamada de taxa de reposição populacional, que é o quanto você tem que ter, no mínimo, de filhos para que a população se mantenha estável, ou seja, para que ela não cresça e não diminua. O esperado, o ideal, é que seja de 2,1. A gente bota 2, né? Porque pensa só,
você é um casal, né? Você teve 2 filhos. Vindo você e seu companheiro ou sua companheira falecer, você deixou 2 descendentes. Portanto, se você mora numa cidade hipotética com 50 pessoas, morreu 2, 48, mas você deixou 2 herdeiros. Repôs a população. Portanto, a população não cresce e não diminui, né? Acontece que tem países que você tem uma média de um filho. Um filho, 5, né, como eles botam, que isso aí é lógico, é uma razão matemática, né? São dados matemáticos. Ou seja, a taxa de reposição populacional não está sendo posta em prática. Aí você tem o quê? Você tem uma queda na taxa de natalidade. Entenderam? É muito importante também o conceito de taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o quanto se espera que uma mulher tenha de filhos na sua faixa entre os 15 e os 49 anos, né? Ou seja, a idade fértil da mulher. E isso varia de acordo com vários fatores, como, por exemplo, aquilo que foi escrito: urbanização, acesso a meios contraceptivos, né? Melhores qualidades de vida, saneamento básico. Tudo isso interfere na quantidade de filhos que a mulher vai ter, mas principalmente, gente, o que varia bastante é o papel da mulher na sociedade. Principalmente quando você teve uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, quando ela entendeu que ela não precisa do homem, quando ela entendeu que ela também pode estar inserida no mercado de trabalho e desenvolver o seu trabalho e sua autonomia, ela começou a entrar numa coisa que chama de planejamento familiar. Ela vai começar a falar: não, eu não vou ter filho com 15 anos, como acontecia antigamente. Se você chegar para a avó de você perguntar: ei, vó, quantos anos você tem filho? Ah, filho, com 20 eu já era casado e já tinha 3 filhos. Hoje em dia, não. Por quê? A mulher já está planejando. Ela chega e fala: não, eu vou trabalhar, eu vou acabar minha escolaridade, vou fazer minha faculdade, meu curso técnico, seja o que for, vou me especializar, a partir dali vou arrumar um emprego, vou me estabilizar, e aí sim eu penso em ter filhos. Portanto, uma coisa que era uma média de você ter filho a partir dos 15, 16 anos, você já pensa em ter filho a partir dos 30. Não, quando eu tiver 28, 29 anos, aí eu penso, aí eu vou ter filho. Aí, ou seja, no espaço de 15 anos, você automaticamente vai ter menos filhos. Então, a taxa de fecundidade brasileira, quando você pega épocas de 1920, 1930, você botava lá 6 filhos por mulher, entre 15 e 50 anos. Hoje em dia, 1,7. 1,7 filhos por mulher. Entendeu? Como você teve uma redução. Né? Então, olhando aqui no gráfico, depois, quando ele passa para a fase 2, preste atenção como a taxa de natalidade se mantém alta e como a taxa de mortalidade cai. Essa fase é o que se chama de explosão demográfica, porque o boom de população, o grande estouro de população, não é determinado pelo número de nascimentos. Muita gente pensa: não, para eu ter um país com muita gente, basta ter muito filho. Não adianta se você tiver altos índices de mortalidade. Não adianta. O grande fator que você propicia a explosão demográfica, esse incremento populacional enorme, é o quê? É a redução das taxas de mortalidade. Aqui a gente pode falar que no Brasil foi o começo do processo de urbanização. Você começou a ter tudo aquilo que eu comentei com vocês. Condições melhores de vida, no caso, eu estou falando de salubridade. Você começa a ter acesso no caso, informação, revoluções técnicos, científicos, sanitárias, revoluções da medicina, acesso a antibióticos, anti-inflamatórios, tudo isso. Isso faz com que você tenha uma queda drástica nas taxas de mortalidade. Estão entendendo? Quando você... Olha só, a mancha verde. Crescimento vegetativo lá em cima. População tá enorme. Galera que gosta de futebol, quando pega a Copa de 70, população ali era o quê? 90 milhões. População do Brasil hoje é o quê? 200. Olha o salto de população no curto período de tempo. De 90 milhões para 200 milhões. Né? Agora, quando você acompanha o gráfico, você vai ver que do nada a taxa de mortalidade também cai.
e acompanha a taxa de mortalidade. Né? O que isso está querendo dizer? A urbanização, que ora fez a taxa de mortalidade cair, agora ela também está fazendo a taxa de natalidade cair. Por tudo aquilo que eu conversei com vocês. É caro manter filho na cidade, planejamento familiar, mulher no mercado de trabalho, acesso a meios contraceptivos. A maturação do processo de urbanização faz automaticamente com que você tenha quedas na taxa de natalidade, fazendo com que ele chegue ali, na fase de novo de estagnação populacional, onde o crescimento vegetativo, de novo, é o que é? Pequeno. Entendeu? Olha só, se a gente for botar isso dentro de uma pirâmide, vai ficar dessa forma. O estágio 1 é aquele que eu mostrei no gráfico para vocês. É como se fosse o Brasil em 1920. É uma típica pirâmide de país subdesenvolvido, caracterizado por quê? Uma base larga, um corpo estreito e uma pirâmide baixa. Ela não é uma pirâmide alta. Por quê? A altura da pirâmide está relacionada à expectativa de vida. A expectativa de vida não era alta nessa época. Não é alta em países muito pobres. Você vê que é o formato clássico de pirâmide porque você vai tendo estreitamento do corpo. Isso quer dizer o quê? Está morrendo muita gente. Quando você pega no estágio 2, você já vê que esse estreitamento do corpo já começa a ficar o quê? Mais largo. Isso quer dizer o quê? Está morrendo menos gente. Quando você chega no estágio 3, já é parecido com os países chamados emergentes. São países que você tem a taxa de natalidade reduzindo, mas ainda não é uma taxa de natalidade baixa, e você tem uma taxa de mortalidade baixa. Olha como você tem uma redução muito pequena do corpo. Aí você pode falar, mas são países emergentes. O ideal é que a gente chegue no nível de país rico. Sim, todo mundo quer chegar num gráfico de país rico, como, por exemplo, o Japão, como, por exemplo, a Alemanha, né? Que se parece muito com esse gráfico do estágio 4. Mas aí tem problemas, né? Lógico, sempre vai ter problemas. Quando você olha esse gráfico de um país subdesenvolvido, de um país desenvolvido, me perdoe, um país rico, você tem um problema. O encolhimento da taxa de natalidade. As pessoas, lembra que eu falei com vocês, estão tendo menos filhos, portanto, a base da pirâmide estreita, e o que acontece? O topo da pirâmide, que é composta pela população idosa, está larga. Qual vai ser o problema disso? Problemas previdenciários, que é um assunto que está muito em alta, a gente está passando por um processo de reforma da Previdência. Por quê? Lembra que eu falei com vocês de PEA e de PEI? Quem compõe a PEA? A população adulta, a população jovem que pode estar inserida no mercado de trabalho. Quem compõe a PEI? Crianças e idosos. Então, o interessante para qualquer país é que a população economicamente ativa seja maior do que a população economicamente inativa, por causa de uma coisa que se chama razão de dependência. É só pensar, se você tem mais idosos, você tem mais previdência. E de onde que sai o dinheiro da previdência? O dinheiro da previdência sai de impostos cobrados sobre os trabalhadores da população economicamente ativa. Então, se você tem uma redução grande da população economicamente ativa e um alargamento da população economicamente inativa, vai dar problema. E aí a gente entra nesse debate de reforma de Previdência. Não, mas então você concorda com a reforma da Previdência do jeito que está sendo posto? A reforma da Previdência vai ser necessária. A reforma da Previdência acontece, é um processo natural em todos os países. Se não passaram, vão passar. Acontece que o Brasil não era para estar vivendo um momento em que a reforma da Previdência fosse uma coisa tão calamitosa como foi, desesperada. Porque a gente não chegou no gráfico de país rico. A nossa população economicamente ativa ainda é maior do que a população economicamente inativa. O que você tem que fazer, então? Investe na população economicamente ativa e, indiretamente, ela vai render mais dinheiro. Rendendo mais dinheiro,
o imposto automaticamente vai cobrir as despesas. Só que o que acontece? A população economicamente ativa do Brasil hoje, grande parte está onde? No mercado informal. Grande parte está o quê? Desempregada. Então, a população que trabalha é pequena. Não é questão de que a população economicamente ativa do Brasil é reduzida. A questão é que a população economicamente ativa do Brasil não está inserindo em mercados formais de trabalho. Não tem salários bons. Essa é a grande questão. O olhar do Brasil tem que estar voltado para a questão de qualificação de mão de obra. Mas a política brasileira sempre tem essa questão de olhar para o final e depois olhar para o meio e para o início, né? Você vê, o ensino superior no Brasil é espetacular. Você tem universidades maravilhosas. Todo mundo está fazendo projeto Enem porque quer entrar numa universidade federal, estadual, né? A gente pega o UF, a FRJ, o UERJ, são universidades de ponta. Agora, cadê o ensino básico? Peraí, então você tem um ensino superior de qualidade, mas você não prepara o jovem para entrar no ensino superior de qualidade? Aí o que você tem que fazer? Você tem que buscar meios particulares para se qualificar por conta própria para poder entrar numa faculdade pública. O caminho é todo errado. Você não. Primeiro, o que você tem que planejar? Não, vamos investir em educação básica. Fazendo educação básica, a gente faz o quê? Qualifica aquela pessoa. Qualificando aquela pessoa, um grupo maior de pessoas vão estar aptas a estar inserida no ensino superior. E a gente é o quê? Aumenta a oferta de vagas de ensino superior. Então, o Brasil, que tem muita gente no mercado informal, vai ter muita gente no mercado formal, vai ter geração de empregos. Entendeu como é que funciona realmente o processo? É assim. Por isso que a gente tem que olhar com muita delicadeza, muita sensibilidade para a questão da reforma da Previdência. É uma questão que gera muito debate. Não estou falando que não é uma coisa desnecessária, não estou falando isso. Mas estou falando que tem uma coisa que tem que ser sentado, estudado, debatido, trabalhado, para você poder entender como é que realmente funcionam as coisas. Beleza, gente? Olha só, dados de crescimento demográfico no mundo. Olha só aquilo que eu falei com vocês. Olha como é que a taxa de fecundidade no Brasil cai de 1940 para 2010. Olha como é que a mulher era colocada em relação à quantidade de filhos. 6 filhos. Agora ela tem 1,9, 1,8, 1,7. Muda. É isso que o Enem trabalha com vocês. O Enem não quer saber se você sabe na ponta da língua a razão, a escrita da taxa de natalidade ou não. Aí o cara pega a geografia, abaixa a cabeça e decora. Ah, não, porque taxa de natalidade é o número de nascidos vezes 1.000 sobre a população total. Taxa de mortalidade é o número de mortos vezes 1.000 sobre... O Enem não vai te perguntar isso não, cara. O Enem não vai chegar e vai perguntar, vem cá, o que é a taxa de... Ele vai te dar, você sabendo o conceito, você vai saber trabalhar. Você olhando uma tabela de taxa de fecundidade, você vai perceber que teve um decréscimo, você vai associar, opa, processo de urbanização. É mole, é fácil trabalhar a geografia da população desde que você entenda, desde que você compreenda as coisas. Não é decoreba. Tem que sair desse negócio de decoreba. Geografia se torna uma matéria chata porque é muita decoreba. É o tempo todo cuspindo informação. Não tem que ter informação. Pega a informação, trabalha, transforma a informação e aplica na prova. Aí é sucesso. Aí, expectativa de vida, mostrando que, lógico, os países centrais, no caso, Estados Unidos, Canadá, Austrália, são países que possuem uma expectativa de vida maior. Lembrando que expectativa é quanto se espera que a pessoa viva. Beleza? Então, olha só, voltando aqui para a questão. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e, percentualmente, de idosos, a população de idosos ainda não é alta. O que a prova quis dizer? A prova quis dizer que, num bônus ou janela demográfico, a razão de dependência, ou seja, a população economicamente inativa, ela é menor do que a população economicamente ativa. Deu para entender? É só pegar esses dadinhos maravilhosos que aparecem na prova, bônus demográfico, trabalhou, matou a questão.
O que a prova está dizendo é isso. O bônus demográfico caracteriza pela a população economicamente ativa ser maior do que a população economicamente inativa. Isso faz com que o país entre numa janela de oportunidade de crescimento. Por quê? Mais trabalho, mais imposto, mais arrecadação. Se você tem um país com muito idoso e muita criança, isso vai gerar o quê? Gastos para o Estado. O Estado vai ter que investir em saúde, né? O Estado vai ter que investir em educação, principalmente educação pública e saúde pública. Então, você às vezes deixa de investir em setores estratégicos e esses recursos acabam sendo desviados a outros setores. É isso que ele está falando. Professor, então você está dizendo que a culpa de um país ser subdesenvolvido é a quantidade de pessoas? Não. Isso aí a gente está falando de malthusianismo. Malthusianismo, o pessoal da ala malthusianista adora culpar os problemas de tudo em relação à quantidade de pessoas. Não. O país é pobre porque tem muito o país é pobre porque tem muita pessoa. Não, é só a gente pensar o seguinte: melhora a qualidade de vida, melhora a distribuição de renda, acentua o processo de inserção da mulher no mercado de trabalho, vê se naturalmente a taxa de natalidade não vai cair. É um processo natural. Um país não é pobre porque tem muitas pessoas. Isso não existe. Um país pobre tem muitas pessoas. O processo é totalmente diferente. É troca da causa e da consequência. Entendeu? Então ele fala assim: ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo à atração de imigrantes. Não, a atração de imigrantes, a gente leva em consideração quando você tem uma queda muito grande na taxa de natalidade. Isso faz com que você tenha uma retração no futuro da própria população economicamente ativa. Porque se começa a nascer menos gente, você, lógico, né, por uma questão lógica, no futuro você vai ter menos adultos, né? Então você vai ter um problema de encolhimento da população economicamente ativa. Então, um dos recursos é fazer o quê? É você trair imigrantes. É você trazer imigrantes. Para o quê? Justamente compor aquela população economicamente ativa. Beleza? Elevação da carga tributária. Mas, pô, não tem como, né? Não tem como você aumentar a carga tributária. Você aumentar a carga tributária, você vai colocar o cara para trabalhar para pagar imposto. Né? Vamos ver essa aqui. Qualificação de mão de obra, será? Admissão de exilados políticos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Concessão de aposentadorias. Se você aumenta a concessão de aposentadorias, você está indo no caminho inverso do que o texto está falando. Portanto, a opção gabarito só pode ser a letra C, qualificar a mão de obra. Qualificou a mão de obra, gerou mais emprego mais bem remunerados, já era. O país cresce. É só você pensar. O que o Japão é o que é? Porque o Japão investiu em tecnologia, investiu em ensino qualificado. O Japão vende computadores caros. O Japão vende carros caros. Portanto, a renda do Japão é alta. Beleza, galera? Indo aqui para a questão 3. A questão 3 está falando uma questão de climas, né? Geografia física. Ah, pô, torta o nariz logo. Eu também tortava, é normal. Geografia física, às vezes, é chato mesmo. Mas aí é que eu falo com vocês, não precisa ficar atrelado a decoreba. É só você entender. Aqui, a gente está falando de clima. Olha aqui quanta informação. Fator de clima, latitude. Latitude, coisa básica. Você sabe que latitude refere-se à distância de um ponto além do Equador. O que é ter alta ideia de latitude? Que latitude, quanto mais próximo à linha do Equador, quanto menor for a latitude, então, maior a incidência de raios solares. Se maior é a incidência de raios solares, maior a evaporação. Se é a maior evaporação, o que acontece? Maiores chuvas. Acabou. Quanto mais afastado das zonas tropicais, mais próximo das zonas polares, o que acontece? Menor incidência de raios solares, menor precipitação, menores chuvas. Está entendendo? Altitude. Altitude é um fator importante para você entender uma variação do clima brasileiro. Por que São Paulo é mais ameno que Rio de Janeiro? Fator do clima, altitude.
Lembrando que quanto mais afastado do solo, quanto mais alto for, estiver localizada a cidade, um clima mais ameno ela vai ter. Né? Por quê? Porque por gravidade, as moléculas de ar se concentram onde? Lembra que a gravidade puxa em direção ao centro da Terra, puxa para baixo, né? Grosso modo falando. Então, as moléculas de ar se comportam onde? Nas zonas baixas. O ar, nas partes mais altas, nas maiores altitudes, o ar é rarefeito. E o calor nada mais é do que uma geração de energia, ou então a liberação de energia pelo grau de agitação molecular. Então, se você tem mais molécula nas partes baixas, se você tem incidência de radiação solar agitando o grau de moléculas e liberando calor, inevitavelmente você vai sentir mais calor onde tiver a maior concentração de moléculas de ar, que é onde? Nas altitudes baixas, próximas ao nível do mar. Beleza? Por isso que São Paulo tem um clima mais ameno do que o Rio de Janeiro. Fator do clima, maritimidade, continentalidade, isso refere à distância de um corpo hídrico. Lembrando que quanto mais longe estiver de um corpo hídrico, maior vai ser a amplitude térmica, né? Maior vai ser a diferença de temperatura. Quanto mais próximo de um corpo hídrico, menor vai ser essa diferença, menor vai ser essa amplitude térmica. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma amplitude térmica baixíssima. É calor de manhã até de noite. Você está pingando meio-dia, está pingando 10 da noite. Não tem essa. É quente o tempo inteiro. Correntes marítimas, um fator importante. Mas o que eu quero trazer para vocês, principalmente isso aqui, ó. Mapa. É analisar, é pegar dados e transformar a informação para aplicar na prova. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade de clima, porque eu tenho que ficar decorando que o clima equatorial é quente, úmido, com chuvas bem distribuídas, a variação de temperatura é baixa, entre 24 e 26 graus ao longo do ano. Para que você saber isso tudo? É só você analisar o mapa e tirar informações a partir daí. Olha como é que o Brasil, quando você fala de Amazônia, né, você está falando do clima equatorial úmido. A gente está falando da região norte do Brasil. Olha como é que essa região norte do Brasil está próxima à linha do Equador. Se está próxima à linha do Equador, é incidência de sol direto. Se é incidência de sol direto, é evaporação. Principalmente pela presença da vegetação exuberante na Amazônia, nós temos o processo de evapotranspiração. Já pegamos duas características, direto, sem decorar. Se tem maior incidência, é mais quente, é mais evaporação, logo o clima equatorial úmido, presente na região amazônica, é o quê? Quente e úmido. Se ele tem muita umidade, a variação, a amplitude térmica é o quê? É baixa, né? Então, a gente tem a presença ainda da massa equatorial continental, que se forma ali na região do Amazonas, beleza? E olha só, um fator importantíssimo, que aí sim eu quero que vocês tenham bastante atenção. O clima, a MEC, que é a massa equatorial continental, é uma massa que, apesar de ser formada no continente, é uma massa úmida. É uma massa úmida. Pô, e aí? O que isso quer dizer? O que isso interfere para mim? Tudo. Isso interfere diretamente nos climas do centro-oeste e nos climas do sudeste. A MEC é tão poderosa que durante o verão, ela tem a força de se radiar até a parte centro-oeste e sudeste do Brasil, trazendo chuvas. Grande parte das chuvas que a gente sente são trazidas da Amazônia. É importantíssimo isso. Aí você remete aqui a uma questão ambiental. Tá, e daí? E daí que se você retira a vegetação natural da Amazônia, se você promove um desmatamento em massa, o que acontece? Você perde grande parte desses chamados rios voadores, dessa quantidade enorme de água que desce da Amazônia em direção ao centro-oeste e ao sudeste. Portanto, você desmatar a Amazônia, você está provocando um processo de seca também no centro-oeste e no sudeste. Por isso que muitas vezes a pessoa vê a reportagem falando do desmatamento da Amazônia e fala, mas não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com isso. Inclusive o agronegócio tem a ver com isso. Né? Porque uma vez que você retira a vegetação dali, já era. Você entra em processo de desertificação. Você reduz a quantidade de água disponível. É uma quantidade de água enorme, não é chamado de rio voador à toa.
Para vocês terem ideia, uma árvore de aproximadamente 10 metros de copa, ele manda para a atmosfera todo dia 300 litros d'água. Uma árvore. Agora pega a Amazônia inteira e pensa o quanto ela manda de água para a atmosfera todos os dias. É uma quantidade absurda de água. Beleza? Olha aqui. Presta atenção, clima tropical. Quando fala de clima tropical, estou falando de tropical típico, que nada mais é do que o clima que atua principalmente onde? Na região central do Brasil. Olha como que no clima equatorial, olha o climograma. Enem gosta de um quilograma, de um climagrama. Climograma, o Enem gosta de um climograma. Olha só na Amazônia como é que acontece. Tá vendo esses gráficos azuis? Isso aí é o que? O nível de precipitação. Tá vendo essa linha vermelha? Essa linha vermelha é o que? A temperatura. O que você vê? Pouca variação. Você tem chuvas constantes e temperatura se mantém constante. Quando você chega no clima tropical, o que acontece? É o tropical típico, marcado por verões de chuvas e invernos de secas, né? Secas não muito intensas, né? Mas uma seca um pouco mais perceptível, não, bem perceptível. A temperatura que não sofre muita variação. É típico do clima tropical, né? Invernos quentes e chuvosos, invernos com uma temperatura mais amena e você presencia uma seca, né? Por quê? Porque durante o verão, aquela MEC que eu falei com vocês, a massa equatorial continental, ela não consegue ter forças e se expandir até a região central do Brasil, como vocês podem ver aqui, ó. Massa já no inverno, tá vendo que a MEC, ela não tem força para chegar? Ela fica retida, portanto, essa região do Brasil fica mais seca. Beleza? O clima tropical de altitude é muito comum nas regiões serranas do Sudeste. Estamos falando de quê? São Paulo, estamos falando de Minas, né? Partes de Minas Gerais. Aí entra aquele fator que a gente falou da altitude. A altitude como um fator de controle do clima. Olha como é que ela lembra o clima tropical típico, mas olha como é que a temperatura cai bastante, a linha vermelha, durante o período de inverno. Por quê? A altitude influenciando nessa questão. Olha agora aí, o clima tropical atlântico. O clima tropical atlântico tem uma característica, né? Quando você chega no Nordeste, é muito comum você ver a incidência de fortes chuvas no inverno. Você fala, mas chovendo bastante no inverno? Sim, por quê? Presta atenção que a massa polar. Eita. A massa polar atlântica no inverno, ela ganha muita força. É uma massa fria e úmida que encontra com quem? Com a massa tropical atlântica. São massas com características diferentes. A massa tropical atlântica é quente e úmida. Quando você tem encontro de massas com características diferentes, o que encontra? O que acontece? Chuvas. Portanto, é comum acontecer nesse local chuvas intensas. Então você vê aqui uma coisa, né, que é o inverno com bastante chuvas, embora você tenha uma queda de temperatura. O clima subtropical é comum onde? Região sul do Brasil. Aí você pensa, pô, a região sul, ela contém duas características, do clima tropical e do clima temperado, né? Quando você pega aqui o Rio Grande do Sul, ele está abaixo do Trópico de Capricórnio, entendeu? Então ele está pegando influência de quê? Ele está pegando influência do clima temperado. E pegando influência também do clima o quê? Tropical. Então você tem uma boa distribuição de chuvas. Por quê? O mesmo efeito. No inverno, a MPA ganha força e avança, e muitas vezes encontra características necessárias para ter a precipitação, como encontra bolsões de umidade, como encontra, às vezes, um avanço da MTA, beleza? Da massa tropical atlântica. E lógico, né? Por ser um clima subtropical, por estar em latitudes altas, mais afastado da linha do Equador, olha como é que as temperaturas caem. E no verão, as chuvas, lógico, né? Tá numa zona tropical, você tem formação de chuvas convectivas. Portanto, é típico da região sul uma boa distribuição de chuvas. Chuvas tanto no inverno quanto no verão. Já no clima semiárido, a gente está falando do semiárido nordestino. O que acontece? O semiárido nordestino tem uma problemática, né? É o que a gente chama de efeito Foehn. Aqui, tá vendo? O Nordeste, justamente na região do semiárido nordestino,
tem uma formação de relevo chamada de Planalto da Borborema, o que faz com que a massa de ar que chegue do oceano ela acabe precipitando a sua bala-vento e fazendo com que a sua solta-vento fique árida. Né? No caso, a massa de ar vindo do oceano encontra o Planalto, ela começa a acender porque encontrou uma barreira orográfica, chove, e do outro lado você tem o quê? Um vento seco. Você tem climas áridos onde prevalece esse efeito, chamado de efeito Foehn. Entenderam? Aí você me pergunta, pô, Ed, só isso causa clima árido no Nordeste dessa forma? Não. Né? Aí tem uma série de fatores que a gente, se entrar em climatologia, vai ficar maluco. Mas o que é de importância entender é que existe um centro de alta pressão, isso, se não me engano, foi cobrado no Enem em 2018. Um centro de alta pressão é o quê? É uma zona onde você tem ar descendo das camadas superiores em direção às camadas inferiores da Terra. É o ar que vem de cima para baixo, fazendo com que você tenha uma compactação de ventos próximo ao solo, fazendo com que você tenha dispersão de vento. Os ventos úmidos não conseguem chegar lá. Isso faz com que você tenha o quê? Um clima extremamente seco e árido. Beleza, galera? Aqui, fatores importantes. Zona de convergência do Atlântico Sul, né? Mostrando o quanto de umidade chega das regiões altas, no caso de baixa latitude, tanto da Amazônia, indo em direção ao sudeste. Tá vendo 3 setinhas amarelas? Tá vendo que tá vindo uma da esquerda e uma da direita? A da esquerda é a umidade transportada pela própria Amazônia. E a da direita é a umidade vindo dos ventos chamados ventos alísios, que são ventos que sopram do trópico em direção ali do Equador, carregando bastante umidade. Essa quantidade enorme de umidade é trazida até as partes do sudeste e do centro-oeste brasileira. Beleza? Só lembrando aqui uma coisa, gente, que o El Niño é um fenômeno de aquecimento do Oceano Pacífico, né? E aí tem uma grande problemática. A galera fala, não, é o aquecimento das águas do Pacífico. Não, na verdade, o El Niño é um enfraquecimento dos ventos alísios. Os ventos alísios têm o poder de empurrar uma grande parte de água quente do Oceano Pacífico em direção à costa da Austrália, fazendo com que a água próxima ali à costa do Peru e do Chile fique mais fria. Se a água fica mais fria, é por causa do chamado fenômeno da ressurgência, né? Fazendo com que você tenha uma ascensão de matéria orgânica e ali você tenha maior quantidade de pesca, enfim, propicia uma série de benefícios, né? Agora, o que acontece é que isso acelera, aumenta, intensifica o processo de chuvas no Sudeste e concentra ainda mais o processo de secas no Nordeste, que já tem uma problemática de aridez, ela fica mais árida ainda. Os períodos de estiagem aumentam consideravelmente em épocas de El Niño. Beleza, galera? Agora, voltando para a questão aqui, ó. De acordo com as figuras, a intensidade do temperismo de grau muito fraco é característico de qual tipo de clima? Vamos lá. Se eu estou falando de intemperismo, lembra que eu falei? Qual é o grande agente do intemperismo, principalmente químico? É a água, né? Então ele fala que o temperismo de grau fraco, ou seja, onde ele é mais lento, é no subtropical? Não, lembra que eu falei com vocês? O subtropical, distribuição de chuvas. No clima tropical? Não, clima tropical você tem uma boa distinção, um verão bem chuvoso. O clima litorâneo, o clima equatorial, não, são marcados pela umidade. Logo, se você tem ausência de águas, é nessa chamada região aqui, ó, a região do semiárido nordestino. Portanto, nessa região do Brasil, o intemperismo é mais lento. Beleza, galera? Então, gabarito é letra D, clima semiárido. Vamos lá. Questão 4. Isso aqui é uma questão que a gente já debateu, a gente já conversou. Então, a gente vai passar aqui por ela rapidinho, tá? A gente está falando de taxa de fecundidade total. É só você olhar o gráfico, olhou a taxa de fecundidade, já associa tudo aquilo que eu falei com vocês. Não tem mistério. Está caindo a taxa de fecundidade? É o quê? Isso vai influenciar na taxa de natalidade. São menos filhos, são menos crianças. Isso quer dizer o quê? Que você está passando por um processo de urbanização. A sua sociedade está desenvolvendo. Beleza? Aí ele mostrou um gráfico aqui onde você tem uma queda das taxas de fecundidade. E ele pergunta, uma consequência socioeconômica para estes países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição
dá, vamos lá, um fenômeno demográfico associado a essa questão da taxa de fecundidade. Imigração de trabalhadores qualificados não tem nada a ver, né? Despesas de natureza previdenciária? Futuramente, né? Futuramente. Disponibilidade de serviços de saúde? Não, né? Média de expectativa de vida? Também não. A gente está falando de oferta de mão de obra nacional. É o gabarito. Lógico, gente, é só pensar. Diminuiu a fecundidade, lembra que eu falei com vocês? Uma hora isso vai influenciar em quê? Vai influenciar na quantidade de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Isso vai influenciar futuramente na PEA, beleza? Então, se você tem uma redução da taxa de natalidade, você indiretamente, futuramente, vai ter uma redução da população adulta que trabalha. Então, você vai ter um problema de oferta de mão de obra nacional. Beleza, gente? Vamos para uma questão aqui que eu tô doido para responder, cara. Olha só. Aqui, essa questão 8 é uma questão muito importante, porque a gente fala de geopolítica, né? E a gente está falando principalmente de mundo árabe. Quando a gente fala em geopolítica do mundo árabe, quando a gente fala em geopolítica dentro do mundo islâmico, a gente trabalha com uma série de fatores, principalmente ligado a interesse geopolítico. Como assim, Ed? Porra, eu estou falando de pessoas que têm uma ganância, pessoas, no caso que eu falo países, têm uma ganância, um olho muito grande em cima do Oriente Médio. Por quê? Por causa do petróleo. Tá? E essa questão ele traz assim, no mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores, contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se em perspectiva de futuro e diante de estagnação da economia, esses jovens incubam um vírus sedento por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de fruta, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais como Facebook e Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes no norte da África, a ilhas do Golfo Pérsico. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que o Oriente Médio, por muito tempo, foi controlado por ditadores. Né? A gente pega, por exemplo, o Egito. O Egito foi governado durante muito tempo pelo Hosni Mubarak. Né? A gente pega o caso da Tunísia, que ele citou no texto. Nós temos o ditador ali, o Ali, né? Ben Ali. O Ben Ali governou a Tunísia por 21 anos. A gente pega, por exemplo, na Síria, a família al-Assad, Bashar al-Assad agora, né? A família al-Assad está no poder na Síria há 47 anos. A gente pega o Gaddafi, né? Muammar Gaddafi, da Líbia. Muammar Gaddafi estava no poder há 42 anos. Portanto, estamos falando de ditaduras de longos tempos. Estamos falando de ditaduras que estavam no poder já controlando e até massacrando a população ao longo tempo. É isso que o texto está falando. Ele está falando de regimes ditatoriais que geraram no povo a necessidade de libertação. E ele citou o caso do tunisiano, o Mohamed Bouazizi, de 26 anos. O que acontece? A Tunísia sofre problemas econômicos, assim como grande parte do mundo, né? Só que ele se revoltou pelo fato de que a Tunísia abriu o seu mercado. Né? O Mohamed Bouazizi, um jovem de 26 anos, formado em engenharia, não conseguia arrumar trabalho. Por quê? Porque grande parte dos trabalhos qualificados, pela Tunísia ter uma aproximação através do mar Mediterrâneo com a Europa, fazia o quê? Com que grande parte desse trabalho fosse gerido por empresas europeias, por setores que traziam gente de fora para trabalhar dentro da Tunísia, fazendo com que a riqueza da Tunísia acabasse sendo drenada a outros países. Isso não acontece só lá. Isso acontece em vários países do Oriente Médio. Foi muito interessante por muito tempo que ditaduras estivessem no controle de países do Oriente Médio. Né?
A partir do momento que aquela ditadura não serve mais apenas, aí nós temos o que se chama de intervenção de estados imperialistas, como, por exemplo, os Estados Unidos. A partir do momento que o petróleo no Iraque se tornou interessante, nós tivemos a guerra do Iraque. A partir do momento que Bashar al-Assad se tornou entrave, ou que o próprio Muammar Gaddafi se tornou entrave dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos acusavam a Líbia de financiar grupos terroristas, os Estados Unidos foi lá e interviu. Então é isso que a gente fala da complexidade da geopolítica dentro do Oriente Médio. Além de tudo, no Oriente Médio, a gente tem uma coisa que se chama de divisão sectária, né? Dentro do Oriente Médio, nós temos principalmente dois grupos muito fortes, que se chamavam de xiitas e sunitas, né? Os xiitas são aqueles, como o próprio nome diz, é Shiat Ali, ou Partido de Ali. É uma vertente do islamismo que acredita que a pessoa a liderar o Islã dentro do Oriente Médio e no Norte da África seja uma pessoa de quê? Seja uma pessoa que tenha o sangue de Maomé. Ali era genro de Maomé, era herança de Maomé. E o pessoal xiita, que é do partido de Ali, acredita que a liderança islâmica no mundo tem que ser vindo de alguém da família de Maomé. Já os sunitas não acreditam nisso. Os sunitas, apesar de se considerarem um ramo mais ortodoxo, né, do Islã, eles acreditam que qualquer aquele que tem entendimento e a boa prática do Islã está apto. Portanto, você tem uma dissidência, né, na toa que os sunitas é al-Sunna, que seria o povo da tradição, é aquele povo que se considera levar mais a ferro e fogo as leis do Islã, né, a ser mais práticos, né, a levar maior praticidade das leis do Islã. Então você tem uma dissidência, um conflito enorme aí que se estende desde a geração de Maomé até hoje, né? Então você, quando estuda a Primavera Árabe, por exemplo, você estuda a queda desses regimes ditatoriais, você pensa, pô, é tudo o que eles precisam. E seria de fato, né? Quando você estuda a Primavera Árabe, você está estudando o quê? Que o povo quer maior libertação, que o povo quer melhores condições de vida e que o povo quer democracia, o povo quer votar, o povo quer escolher seus governantes, né? Só que acontece um efeito reverso, né? Quando você tira esses ditadores do poder, você meio que cria o que se chama de vazio de poder. A partir desse vazio de poder, você cria espaço para disputas políticas através de grupos sectários. Um exemplo, guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria se iniciou em 2011 e até hoje não tem um desfecho, né? Tudo bem que Bashar al-Assad hoje toma grande parte da Síria, mas a guerra ainda está lá. A guerra do Iêmen. A guerra do Iêmen é uma das guerras mais sangrentas que tem no Oriente Médio e não é falado. Por que não é falado? Porque não tem interesse. Porque não é um país rico em petróleo. Porque você não vê os Estados Unidos disputando com a Rússia ali a questão do Iêmen, né? Diferente do que você vê na Síria. Essa questão do vazio de poder é tão grande que você tem na Síria disputando o poder o Exército de Libertação da Síria, né, que é o exército que luta contra as forças de Bashar al-Assad. Você tem o exército de Bashar al-Assad. Você tem o Irã, né, ajudando o Bashar al-Assad, uma vez que o Bashar al-Assad é alauíta, uma vertente do xiismo, né, dos xiitas, e o Irã é um país xiita. Você tem o Estado Islâmico atuando ali, fazendo o quê? É a chance do Estado Islâmico fundar o califado, né? Que é o Estado baseado onde? Nas leis do Islã. ISIS, para quem não sabe, é justamente isso. É Islamic State of Iraq and Syria. O projeto do ISIS era fundar o califado ali na região da Síria e do Iraque. Uma região para eles de luta, e a partir dali espalhar a influência do islamismo, mais ainda a religião, a influência do islamismo sunita, uma vez que o ISIS é um movimento sunita. Você tem a Al-Qaeda também ali batalhando na Síria. Você tem o que se chama de o exército curdo. Os curdos são uma nação que não tem território. Então eles foram muitas vezes financiados pelos Estados Unidos para lutarem, porque eles acreditavam que se Bashar al-Assad caísse do poder,
acreditando no vazio de poder, eles pudessem tomar parte do território da Síria e fundar ali o seu tão sonhado Kurdistão. Ou seja, olha o que é uma possível queda de um ditador, que seria uma coisa maravilhosa, olha o que acontece. Vazio de poder. Aconteceu no Iraque. Entendeu? Você tirou Saddam Hussein, hoje em dia o Iraque é palco de disputas. Né? Você tirou o Gaddafi do poder na Líbia, a Líbia hoje é dividida em vários grupos que ficam disputando entre si, o território da Líbia é dividido entre milícias. Então, assim, você discutir o Oriente Médio é você discutir uma série de fatores. É geopolítica, é briga, é disputa. É disputa entre Irã e Arábia Saudita para ver quem é o melhor, para ver quem tem mais influência. É disputa entre Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos, a Rússia tentando afirmar sua hegemonia mundial ainda. Falar, não, a gente não morreu na União Soviética, nós ainda exercemos alguma influência no mundo. É disputa entre povos sectários, entre xiitas e entre sunitas, é disputa de Israel, né? Um povo judeu que está inserido ali dentro, cercado de árabes por todos os lados, de islâmicos por todos os lados, né? Então, o Oriente Médio nada mais é do que um barril de pólvora, onde a qualquer momento você pode acender uma centelha e explodir, e gerar uma série de conflitos, uma série de guerras ali naquele local. Tá? Então, essa é a famosa geopolítica do Oriente Médio. Mas quando a gente fala aqui da questão que ele trouxe aqui no texto, ele está falando do Facebook e do Twitter. O que ele está falando? Ele está falando do papel das mídias sociais para você difundir informações. Não é à toa que Hosni Mubarak, quando tem a informação de que os encontros estavam sendo feitos por intermédio do Facebook, ele faz o quê? Ele corta. Ele corta telefone e ele corta a internet. Mas já era. Os movimentos já estavam articulados e as pessoas entenderam que a praça, como a Praça Arti, se não me engano, que é a Praça da Liberdade no Egito, é ali que as pessoas se concentram. Olha o espaço geográfico ganhando importância dentro de uma luta por democracia, de uma luta por melhores condições de vida. A praça se tornou lugar de encontro, lugar de reivindicação. O povo indo às ruas. A gente acompanhou isso, né? O povo indo às ruas aqui, a gente acompanha. E sempre quando você tem esse processo de eclosão, de que a situação está feia, o povo vai se rebelar, o povo vai se levantar. Às vezes o que a gente precisa é de uma centelha que acenda isso. Foi o caso do que a gente chamou aqui dos 20 centavos. Lembra quando teve aquelas manifestações? Ah, foram os 20 centavos. Os 20 centavos foram a centelha de um barril de pólvora que estava cheio. A mesma coisa. A morte de Mohamed Bouazizi nada mais foi uma centelha, né? Que ele foi chamado do homem que acendeu a centelha que explodiu o Oriente Médio. Mohamed Bouazizi só foi um empurrão para que acontecesse, um movimento que já estava preso há muito tempo. Então ele fala isso, ó, considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes reforçar a atuação de regimes políticos existentes. Não, ao contrário. O que eles querem é refutar. Tomar conhecimento dos fatos e se envolver. Também, eles querem tomar, mas só isso, só tomar conhecimento, discutir, manter o distanciamento necessário à sua segurança? Não, né? Disseminar vírus capazes de destruir programas de computadores? Pô, isso aí não tem nem ideia. E difundir ideias revolucionárias, que foi comida aí um pedaço do texto, mas essa com certeza é o gabarito. O Facebook e o Twitter foram usados como matéria, como instrumento para você difundir as ideias revolucionárias e convocar a população para que manifestações que derrubassem os regimes ditatoriais que perduravam no Oriente Médio por muito tempo. Beleza, galera? Eu só vou complementar aqui um negócio que o Ed falou. Aí, minha parte mais audiovisual, né? Tem duas. O Ed falou das guerras que não são citadas, né? Uma guerra também que foi muito importante e foi muito sangrenta na época década de 90, né? Foi a Guerra da Somália também. E tem um filme muito que eu gosto bastante, que foi a intervenção americana lá na Somália, né? Que fica no chifre da África, que é o Falcão Negro de Perigo, que é um filme onde retrata a invasão americana mal sucedida lá, e vários soldados morreram, e milhares de somalianos também morreram.
E também tem um outro, agora bem recente, vocês acham bem fácil no YouTube, é do New York Times, está legendado em português, que é até sobre essa questão da... Até onde a ditadura, né, você fechar a sua internet, né, como aconteceu nos países árabes na época da primavera, até que ponto você fechar é tão ruim assim, porque você tem a questão agora que a gente está debatendo, e que com certeza o Enem pode abordar nos próximos anos, se não nesse, que é a questão do acesso, né, à sua privacidade, né? Que o Facebook está sendo muito questionado aí quanto a isso, Mark Zuckerberg, o Twitter, né, até que ponto eles podem invadir essa privacidade. E os países mais protegidos hoje em dia são os países fechados, né, a Coreia do Norte, e os países aí do Oriente Médio, né? Então, é bem também importante vocês fazerem esses links com filmes, visto que vocês veem também, é bem interessante. Segue aí, Ed. Nisso que o Matheus falou, de guerra de informação, nós podemos ver aí a questão dos Estados Unidos e China, né? O Trump derrubando o TikTok, né? É só você derrubar o aplicativo? Não, mas é uma guerra, um contexto geopolítico por trás disso. Né? Você derrubar o TikTok, por quê? O Trump alega que há uma espionagem, né? Que empresas chinesas usam o TikTok como forma de espionagem. Porque uma vez que você acessa, você está compartilhando dados e informações. Né? Outra coisa que ele falou interessante é a questão do chifre da África. Um dos grupos terroristas mais sangrentos do mundo não está no Oriente Médio, está na África, na Nigéria, o chamado Boko Haram. Né? Boko Haram, traduzindo, é como se fosse a filosofia, o ensino ocidental é pecaminoso, portanto, tem que ser tirado. Né? O Boko Haram é um dos grupos mais violentos, dos grupos fundamentalistas mais violentos do mundo. Só que quase ninguém tem informação do Boko Haram. Um dos maiores atentados terroristas do mundo foi na Nigéria, foi do Boko Haram. Só que ninguém tem conhecimento. Por quê? Porque não interessa. Infelizmente, é isso que a mídia traz. O que interessa a nós é aquilo que interessa aos Estados Unidos. Por quê? Porque a guerra da Síria interessa aos Estados Unidos e à Rússia. Então, indiretamente, interessa a grande mídia. Porque a guerra do Líbano interessa a grande mídia, da Líbia. Interessa a grande mídia, porque interessa aos Estados Unidos. Agora, Boko Haram, quase ninguém tem acesso à informação dessas coisas. Ou seja, a informação é seletiva. Toma muito cuidado com essas coisas, tá? Olha aqui. Ele traz uma informação. É proporcionar bolsas de estudos, emprego com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar o governo voltando e trabalhando no país de origem, desburocratizar o exercício de certas informações e incentivar centros de excelência também pode ajudar. As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico. Olha só, aqui ele está trabalhando a questão de movimentos migratórios. O que é importante a gente saber de movimentos migratórios? O movimento migratório acaba sendo uma consequência do capitalismo. Por quê? O capitalismo, vocês concordam comigo que gera espaços desiguais? Né? O capitalismo gera espaços centrais e espaços chamados de espaços semiperiféricos ou periféricos. Espaços onde você tem melhores oportunidades de emprego, onde você tem melhor renda, e locais onde você tem subempregos. Locais onde você tem maior estabilidade política, locais onde você tem maior estabilidade cultural, maior estabilidade social. Quando eu falo estabilidade social e cultural, estou falando de conflitos. E locais de instabilidade, locais que vivem conflito, que vivem guerra. Vocês já pararam para pensar por que a África tem tantos conflitos étnicos? Porque simplesmente alguém chegou e dividiu um território e juntou etnias rivais dentro do mesmo território. Quem não conhece o caso dos Tutsi e Hutus? Foram etnias que foram forçadamente colocadas dentro de um mesmo território porque nenhum colonizador europeu chegou e perguntou, vem cá, aonde vocês querem que seja dividido o território? Não, eles chegaram, dividiram o território e colocaram etnias rivais. Então, o que acontece? Quando você impõe um tipo de sociedade baseado no Estado moderno, onde você tem aquela pessoa centralizada governando, o que vai acontecer? Etnias rivais automaticamente vão disputar pelo esse poder. Você acha que os Tutsis vão querer ser controlados pelos Hutus e vice-versa? Os Hutus vão querer ser controlados pelos Tutsis? Não. É o que acontece muito dentro do xiita e do sunita.
Você acha que o sunita ele quer ser controlado pelo xiita? Ou o xiita quer ser controlado pelo sunita? Não. Isso vai gerar o quê? Conflito. Agora, por isso existem tantos conflitos nos países do Oriente Médio, por isso que existe tanto conflito nos países da África e não tem na Europa. Quem colonizou a Europa? Né? Então acontece aquele fenômeno. Os países europeus acabam sendo lugares de estabilidade. Só os países europeus? Não. Estados Unidos, Canadá, países desenvolvidos. São países com estabilidade política, países com estabilidade financeira. Então, eles são lugares que se chamam de centro de atração populacional. Enquanto que países onde você tem guerra, onde você tem disputas, onde você tem fenômenos de seca, desastres naturais, são lugares chamados de lugares de repulsão de pessoas. Portanto, se você analisar a migração no Brasil e no mundo, é sempre de lugar de repulsão para um lugar de atração. Ed, me dá um exemplo. Claro, êxodo rural. O grande fluxo de pessoas vindo do meio rural para o meio urbano é porque, entre vários fatores, você tem concentração de terras no meio rural, onde você tem grandes fazendeiros se apropriando de várias terras, né? Você tem o solo do meio rural encarecendo, né? Você tem mortes, né? Batalhas. Lembra que o campo brasileiro é onde você tem maiores mortes do mundo, onde você tem o avanço da fronteira agrícola, é um lugar de disputa, geralmente, onde você tem o agronegócio entrando em conflitos com comunidades tradicionais. Né? Você tem, por exemplo, hoje uma Topiba, uma Pitoba, que é a grande área de avanço do agronegócio hoje em dia, onde você tem o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia. São áreas hoje onde você tem verdadeiros genocídios, né? Disputa entre poceiros e grileiros. Lembra? Poceiro é o cara, o trabalhador rural, que adentra a terra com o intuito de estabelecer nele algum tipo de produção e ganhar o título da terra através da lei do uso capião. Ele entra numa terra devoluta, numa terra que até então não tem um dono legítimo, estabelece sua produção a fim de adquirir ali o direito à terra, e o que acontece? Vem um cara, que é denominado grileiro, um falsificador de documentos e atesta que aquela terra que antes estava abandonada, agora pertence a ele. Né? E o que ele faz? Ele apresenta a documentação, você tem série de corrupções em cartórios, o cartório reconhece aquele documento como sendo verdadeiro e passa a terra que antes estava uma família de agricultura familiar a um agricultor de um grande latifúndio. Isso faz com que o campo brasileiro seja um campo de disputas. Quem lembra da morte da missionária Dorothy, em Anapur? Né? É um campo que mata. Então isso faz com que pessoas migrem constantemente do meio rural para o meio urbano. Né? Pessoas saindo do campo para as cidades. Né? O local de repulsão vindo para o local de atração. Procurando empregos formais, melhores qualidades de vida. Né? Entendeu? Outro exemplo que eu falei do Oriente Médio. O Oriente Médio, hoje, é um lugar de disputas, de guerras civis. Guerra civil do Iêmen, guerra civil na Síria, guerra civil no Líbano. Você tem guerra estourando em vários lugares dentro do Oriente Médio. Então você tem um grande fluxo migratório de pessoas saindo do Oriente Médio em direção a onde? Europa. Então é isso aí, galera. Resumindo, os fluxos migratórios sempre obedecem isso. Lugares de repulsão de lugares de atração. Um exemplo, mexicanos indo para os Estados Unidos, buscando melhores condições de vida. Né? Isso, quais são as consequências disso? As migrações geram consequências. Uma delas é hibridização cultural. A hibridização cultural não é mais que uma mescla de culturas, né? Isso gera um outro problema, a xenofobia, porque tem setores da sociedade que não estão a fim de compartilhar cultura, de ver pessoas praticando seus ritos, seus traços culturais dentro do seu território, dentro do seu país, né? Isso gera uma aversão ao estrangeiro. Isso gera a islamofobia, pessoas islamofóbicas que ao analisar uma pessoa de burca já o considera terrorista. Uma das consequências desses fluxos migratórios intensos é a xenofobia, a formação de guetos, de bairros destinados a esses estrangeiros. Não,
ele não vai se misturar com a gente. Ele vai ter um bairro, geralmente nas zonas periféricas do país, onde ele pode se agrupar e ali praticar os seus ritos culturais. Entenderam? Portanto, aí entra aquilo que se chama de crise dos refugiados. O que é a crise dos refugiados? São pessoas que, ao saírem dos seus locais de origem, buscando a sobrevivência, lembrando que refugiado é toda aquela pessoa que sai do seu país de origem para um outro país por ter sua vida ameaçada de risco. Se uma pessoa migra de um lugar procurando um emprego para melhorar de vida, isso é uma migração espontânea. Agora, quando um homem, ou uma mulher, ou uma família inteira migra de um lugar por risco de morte, isso não é uma migração espontânea, isso é uma migração forçada. E o nome de que dá essa pessoa que sai do seu país em direção a outro país é chamado de refugiado. Tá? Existe também uma classe chamada de refugiados ambientais, que é quando está relacionada a catástrofes naturais. Tá? E muito cuidado, já que é uma vez como pegadinha, você diferenciar refugiado de migração interna, porque tem muita gente que migra, mesmo como situação de perigo de vida, mas dentro do próprio território. O refugiado é aquele que sai em direção a outro país. Beleza? Então ele fala essa questão aqui. As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico. Fluxo de retorno? Não. O que é o fluxo de retorno? Suponha, você teve o êxodo rural. Lembra que eu falei? Pessoas que saíram da cidade para o campo. Mas o que acontece? Acontece que as cidades tornaram-se lugar de crise metropolitana. Como assim? Aumento da violência, aumento de construções irregulares, trânsito, violência, tiroteios. Por quê? Porque muitas vezes as cidades que receberam esse intenso fluxo migratório não estavam preparadas. Não foram cidades que foram previamente preparadas a receber esse fluxo de pessoas. Então, o que acontece? As cidades entraram nas chamadas crises metropolitanas. Né? Então, muitas pessoas, quando chegaram na cidade, falaram, pô, não estou arrumando emprego, né? Porque foi uma busca muito grande, eu não fui bem recebido, estou sofrendo xenofobia. E outra coisa, nós temos políticas de guerras fiscais. Estados que antes eram estados que faziam a repulsão de pessoas, agora estão sendo estados que estão gerando oportunidade. Por quê? São estados que perceberam que se baixar o aluguel do solo urbano, que se oferecer leis mais flexíveis, que se oferecer uma mão de obra relativamente qualificada, mas ao mesmo tempo barata, as empresas que estão nos grandes centros urbanos sofrendo com toda essa pressão imobiliária, ele vai sair de lá e vai se alocar. É o que acontece. E a pessoa que está no grande centro urbano sofrendo, ao ver que o lugar de origem dele está prosperando, ele vai fazer o quê? Ele retorna. Então ele retorna por causa da crise imobiliária dos grandes centros urbanos, porque as cidades de onde eles vieram estão crescendo e porque ele não se adaptou muitas vezes à cultura. Muitos brasileiros que vão para o Japão voltam porque eles não se adaptam de forma nenhuma à cultura. São culturas totalmente diferentes do japonês e do brasileiro. Né? Então ele fala, a opção A, transferência de refugiados. Não, ele está falando de bolsa de estudo. É outra coisa totalmente diferente. Por isso que eu falo para vocês analisar o texto. Não foge do texto. Deslocamento sazonal a gente pode falar de transumância. Lembra que a transumância? A transumância é quando você tem uma rotina de vida, você tem práticas rotineiras da sua vida. Você interrompe a sua prática para atuar em outro lugar, mas depois você volta à sua prática rotineira. Um exemplo, boias frias. As boias frias, muitas vezes, têm as suas propriedades e têm suas atividades rotineiras nas suas pequenas propriedades. Só que durante o seu período de colheita, o que acontece? Eles ficam parados, mas não podem, porque eles precisam botar o sustento dentro de casa. Então, eles vendem suas forças de trabalho, muitas vezes, nos canaviais. Então, o que eles fazem? Eles se deslocam até os canaviais, trabalham durante o tempo da colheita e depois voltam às suas casas, voltam às suas rotinas. Isso é a transumância. É um deslocamento que tem uma sazonalidade, tem um período determinado de tempo. Beleza? E a opção que nos sobra é a fuga de cérebros, que é o gabarito. O que é fuga de cérebro? É justamente aquela pessoa, ou grupo de pessoas, acontece muito na Índia.
muito na Índia. Pessoas que têm uma alta capacidade intelectual, só que o país onde eles estão abrigados não tem a competência suficiente de ter ensinos que o qualifiquem de forma adequada. Então, o que eles fazem? Eles acabam saindo do seu país de origem para buscar a qualificação no mercado exterior. O Brasil, tem uma reportagem interessante, fala que o Brasil perde muitos doutores. Não estou falando de médicos, estou falando de pessoas que possuem bolsas de doutorado. O Brasil perde muitos doutores para os Estados Unidos. São pessoas que saem daqui e vão buscar qualificação lá fora. E, ao conseguirem, trabalham nos grandes centros empresariais lá fora. Ou seja, o Brasil perde mão de obra qualificada. A Índia perde mão de obra qualificada. Então, é isso que o texto propõe. É você oferecer bolsa de estudo lá para ele realmente se qualificar, contanto que ele volte ao país de origem e dê retorno ao país de origem. Forme mão de obra qualificada. Então, o gabarito é a letra D. Beleza, gente? A última questão aqui que eu quero trabalhar com vocês é essa questão da globalização. A Gabi aqui no chat perguntou, no caso de uma família do sertão que se torna retirante por causa da seca, eles seriam refugiados ambientais ou apenas pessoas em transumância? Uma pessoa que sai por uma questão de seca, geralmente a gente encaixa no caso de uma transumância. No caso de uma transumância, depende, na verdade, do quanto o que ele pretende. Porque, por exemplo, se ele saiu com o objetivo de ficar um tempo, mas vai voltar, se ele tem em mente que ele vai voltar, então ele praticou uma transumância, ele praticou uma quebra na rotina dele. Então, ele tinha uma rotina, por um problema ele migrou, mas ele, mas eu penso em voltar. Então não foi uma migração definitiva. Entendeu? Esse caso de refugiado ambiental está muito ligado, por exemplo, a casos de terremotos, a casos de explosões de vulcanismo, onde realmente a vida da pessoa está em pleno risco. Entendeu? Essa última questão aqui. As fronteiras, ao mesmo tempo que separam, unem e articulam, por elas passando do discurso de legitimação de ordem social quanto do conflito. O texto 2 fala: as últimas barreiras ao livre movimento de dinheiro e de mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mão dada com pressão para cavar novos fossos e erguer novas muralhas, que barrerem o movimento daqueles que, em consequência, porém, perdem física ou espiritualmente as suas raízes. Estamos falando de globalização, né? Para fechar aqui a tampa, né? Globalização, uma coisa extremamente complexa de entender, mas ao mesmo tempo é necessário. Globalização a gente compreende como uma disseminação de práticas capitalistas pelo mundo, né? A gente tem como marco fundamental do processo de globalização a queda da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Quando você tem a queda da União Soviética, você perde a última barreira, a última coisa que impedia a expansão do capitalismo pelo mundo. Concorda? O capitalismo, uma vez que você perde esse entrada, ele se espalha, se irradia. Ed, então você está falando que a globalização só acontece após a queda da União Soviética? Não. A globalização é um processo histórico. As grandes navegações já representavam uma forma de globalização. Olha os fluxos saindo da Europa indo em direção ao mundo. Mas a grande expansão do capitalismo, da forma como conhecemos, baseado no dinamismo dos fluxos, é conhecido pós-queda da União Soviética. E aí a gente tem uma coisa que Milton Santos gosta muito de trabalhar, dos fios e dos fluxos, e da revolução técnico-científica e informacional. Estamos falando da terceira revolução industrial. Tá? O que é de importante nisso? A gente, para viver num mundo globalizado, a gente precisa viver num mundo corrido. A gente não pode viver um mundo globalizado tal qual se pensa, ainda pensando em grandes navegações, em navios, embarcações movidas a vapor. O dinamismo de informação é necessário. Nós falamos do hot money, dos dinheiros quentes, do dinheiro de especulação. Você, a partir da globalização, você consegue quebrar a indústria. Em que sentido? A indústria, antigamente, ela tinha que estar relacionada ao espaço dela. Hoje em dia, não. A indústria consegue se deslocar pelo mundo graças ao processo de globalização. Né?
você, por exemplo, você tem a sua matriz, a sua central na Europa, né? E você espalha a sua base de produção ao mundo. Não é à toa que a gente pega camisa, pega tênis de marcas americanas, marcas europeias, mas quando você vê lá, está escrito made em quê? Made in China, made in Taiwan, made in Vietnã. Porque a globalização permitiu isso. A globalização permite ao gestor industrial que ele perceba que construir uma indústria no coração de Londres não é vantajoso, porque a mão de obra londrina é cara, porque o solo urbano londrino é caro, porque as leis ambientais londrinas são rígidas. Então, o que o gestor industrial vai pensar? Pô, vou botar minha indústria onde? Vou botar minha indústria no Vietnã, onde a mão de obra é explorada, é barata, onde as leis ambientais são flexíveis. Ah, mas espera aí, o deslocamento. O que é o preço de deslocamento perto de todos esses fatores? Quanto é que é o preço de solo urbano no Vietnã? Tudo isso faz com que a globalização dissemine o papel das empresas pelo mundo. Olha a economia se tornando global. E, principalmente, olha a globalização gerando o que se chama de mercado mundo, sistema mundo. Quando você falava em Londres, você pensava em comércio ali com os países próximos. Hoje em dia, quando você fala em Londres, você fala em comércio com o mundo. É isso que ele fala de queda de barreiras. Nós temos a globalização econômica, nós temos a globalização cultural. Olha a apropriação cultural ocorrendo em nível mundial. Hoje a gente escuta Cardi B. É uma cultura o quê? Americana, rapper americano. Né? A gente, por muito tempo, ouviu músicas de cultura asiática, né? Gangnam Style, lembra? Isso é o quê? É você fazer uma globalização cultural baseado no consumo. Tá? A globalização cultural nada mais tem do que o intuito de você disseminar o consumo pelo mundo. Tá? São práticas sendo disseminadas que estimulam o consumismo. Beleza? E ao mesmo tempo que você tem esse fenômeno de queda de barreira, de formação de blocos de poder, lembra dos blocos de poder, Mercosul, NAFTA? Por quê? Você tira as barreiras alfandegárias, você dinamiza o comércio e faz com que aquele bloco se torne competitivo. O Mercosul, por exemplo, é um bloco que tenta fazer competição com os mercados europeus para se tornar mais forte. É como se aqueles países dobrassem ou flexibilizassem suas barreiras, né? Vamos pegar um caso mais claro, União Europeia. Fluxo de pessoas, mercadorias, informações. O cidadão europeu, a moeda única europeia. É como se a Europa fosse como ela toda um país. Então a gente está falando do quê? De flexibilização das barreiras, de queda de barreiras. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? A globalização tem seu lado perverso. A globalização, ao mesmo tempo que gera espaço de inclusão, gera espaço de exclusão. E aqueles países que não conseguiram formar blocos fortes, o que acontece? A competição dele dentro do mercado global fica cada vez mais fraca. Você pega, por exemplo, o caso que eu falei, uma perversidade da globalização. Os serviços centrais de comando e gestão estão na Europa, estão nos Estados Unidos. Agora, onde é que estão as indústrias poluidoras que exploram mão de obra? Estão nos países periféricos e semiperiféricos. É uma face perversa da globalização. É isso que o texto está falando. Globalização é bom? É, mas tem o seu lado. A gente fala o Zeca Malthusianos falou muito da pressão sobre os recursos naturais. Ele fala, não, o contingente populacional vai pressionar os recursos naturais e isso vai fazer o quê? Os recursos naturais vão exaurir. Espera aí. Mas será que é o contingente populacional que vai exaurir os recursos naturais? Ou é um sistema baseado no consumo intenso? Para vocês terem ideia, uma criança americana consome aproximadamente 50 vezes mais do que uma criança indiana. Ou seja, quanto um total de criança americana consome em relação a um país emergente? E a culpa é dos países emergentes que estão entrando na fase de crescimento populacional, né? Na fase lembra que eu falei? Do boom, do crescimento demográfico, do bonde demográfico, a culpa é deles.
Porque o que os ecomalthusianismo diziam é que pelas quedas da taxa de mortalidade você tem um boom demográfico e o meio ambiente não aguentar. Mas ninguém criticou o sistema consumista das grandes potências. É isso que ele está falando. E, principalmente, a crítica que faz relação à xenofobia. Né? Você, por um lado, defende a livre circulação, mas não é qualquer livre circulação que as potências europeias defendem. Uma das consequências das migrações são a seção de partidos de extrema-direita, como, por exemplo, a AfD, Alternativa para a Alemanha, que tem suas bases pregadas no nazismo. A extrema-direita ascendendo dentro da Europa de novo. Por quê? Porque muitas pessoas entenderam que a única forma de você combater a entrada de pessoas do Oriente Médio e da África dentro da Europa com o intuito de roubar os trabalhos, entre aspas, é o quê? É uma seção de um governo forte. É uma seção de governo que vai embarrear isso. Vai falar, não, aqui não. Aqui você não tem mais espaço, procura outro caminho. Um exemplo, Brexit. Por que tem um interesse tão grande do Reino Unido sair do bloco econômico da União Europeia? Eles buscam maior autonomia, entre elas a autonomia de gerir quem entra e quem sai do país. Uma vez que você entra na União Europeia, você está dentro do Tratado de Schengen. Portanto, você tem livre circulação. Você pode fluir por dentro do território. É por isso que ele fala. Então ele fala, a ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a liberação de circulação de pessoas? Não. A ressignificação, pautado no texto, traz justamente a ideia de que, opa, esse negócio de livre circulação de pessoas é bom até certo ponto. Porque se a Europa tem um déficit populacional, então é interessante a Europa a entrada de pessoas, não é? Agora, vem cá, eles querem a entrada do Islã, de pessoas muçulmanas? Não. A grande entrada de aceitação de pessoas é do leste europeu, que tem uma similaridade de cor, de cultura. Isso se chama de migração seletiva. Não é qualquer pessoa que ele aceita no território. É uma migração de pessoas que tenham um certo comportamento cultural que seja aceitável aos padrões deles. Né? Portanto, a A está fora. Preponderância dos limites naturais. Quem está falando de limite natural? Não tem nada a ver. Supressão de obstáculos aduaneiros. Obstáculos aduaneiros é justamente você proteger o bloco de mercados vindo de mercadorias vindo de fora. Por exemplo, o Mercosul ele tem uma TEC, que é uma tarifa externa comum, que é para proteger os produtos do bloco contra produtos vindo de fora. Os produtos vindo de fora ficam mais caros e a gente procura produtos nacionais. Beleza? Então ele fala desvalorização da noção de nacionalismo, ao contrário. O que a gente tem mais visto hoje é a ascensão do nacionalismo. É uma coisa contraditória. Enquanto a globalização busca formar um mercado mundo, um sistema mundo, a gente começa a ter o borbulhar de movimentos nacionalistas, de valorização. A seletividade dos mecanismos segregadores, essa é a questão. Então, olha só, a resposta a essa questão, então, da flexibilização das barreiras está ligada à questão de quê? Seletividade dos mecanismos segregadores. Tá? Essa questão de justamente você selecionar quem entra e quem sai. O que entra e o que sai. O que é bom e o que é ruim. Ou seja, o sistema mundo não é tão sistema mundo. É um sistema mundo baseado em preconceitos. É um sistema mundo baseado em xenofobias. É um sistema mundo que defende o conjunto, mas ao mesmo tempo defende a segregação. Beleza, gente? E assim a gente fecha o conteúdo. Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Saiba que eu vou estar sempre disposto a ajudar, disponibilizando o meu Instagram, qualquer rede social minha. Se vocês quiserem entrar, quiserem debater uma ideia, Ed, não estou entendendo esse conceito aqui, não estou conseguindo trabalhar isso aqui, ou então pode chegar, mandar uma mensagem. Vou estar sempre disposto a ajudar o máximo que puder vocês, beleza? Se quiserem mandar, Ed, olha essa questão aqui do Enem, não estou entendendo. Me ajuda? Claro. Então é isso, galera. De novo, agradecer a presença de todos aqui, todos e todas.
Foi uma honra, né, estar com vocês hoje. Agradecer de novo ao Ed pela disponibilidade, pela aula incrível. Foram mais de 2 horas de aula. E as redes sociais aqui do Ed vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Espero que vocês estejam gostando da Semana Enem. Os vídeos vão estar aqui nos cards finais, aparecendo para vocês. E se quiserem material de apoio de qualquer matéria, é só mandar uma mensagem pra gente aqui no chat do YouTube ou no Instagram. Beleza? Beijão e bom Enem para vocês.